Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Antes de mais nada, se você é daqueles que cresceu ouvindo que o Hulk sempre vence, talvez esse vídeo mude completamente sua percepção. Porque o Coisa tem um histórico nos quadrinhos, que foi enterrado por décadas. E agora a gente vai cavar isso com força. Estamos prestes a bater uma meta importante aqui no canal. E se você curte mergulhar fundo nesse universo, com roteiros que tratam os heróis como eles merecem, sua inscrição é o que nos mantém vivos nessa batalha contra a maré de conteúdo superficial. Quando você se inscreve, você ganha mais do que vídeos. Você entra num círculo onde os detalhes realmente importam. E falando em detalhes, o que você acha que define um personagem como forte no universo Marvel? É vencer o oponente numa pancadaria? Ou é resistir, mesmo quando todo mundo já desistiu de você? Porque o Ben Grimm, o famoso Coisa do Quarteto Fantástico, tem algo que muitos heróis não têm. Ele sabe que não é o mais forte. E mesmo assim, entra em cada batalha como se fosse. Mas tem uma coisa que quase ninguém percebeu. Em pelo menos 3 momentos cruciais da história da Marvel, ele fez o impossível. E saiu vencedor contra figuras que ninguém apostaria 1 centavo contra. Já volto nisso. Só que, antes de provar essa tese, com fatos concretos das HQs, tem uma pergunta que precisa ser feita. Por que será que sempre que adaptam o Coisa para o cinema, ele aparece mais como alívio cômico do que como o peso pesado que realmente é? A resposta pode estar no fato de que ele não é só força. Ele é coração. E isso, no MCU atual, é mais perigoso do que parece. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. Porque o que vem a seguir vai colocar o Coisa num lugar que poucos personagens da Marvel já alcançaram. Parece impossível, mas aconteceu. E não foi um golpe de sorte, nem um truque de roteiro. Foi um soco. Um soco com tudo que o Ben Grimm tinha, e tudo que ele é. A cena aconteceu na edição Pílula 13 de Fantastic Four, 2018, num dos confrontos mais carregados de tensão emocional entre o Coisa e o Hulk. E aqui, o mais importante não é o resultado, é o contexto. Porque o Coisa sabia que só tinha 52 minutos antes de voltar à forma humana. Ou seja, era vencer ou morrer. Literalmente. A luta começa com o Hulk possuído pelo Puppet Master, controlado como uma marionete, o que por si só já cria um dilema moral. O Coisa não quer machucar seu amigo, mas também não pode deixar que ele destrua tudo ao redor. E nesse meio tempo, ele apanha. Muito. O Hulk quebra partes do rosto rochoso do Coisa, expõe a carne por baixo, rasga sua estrutura. Mas Ben não desiste. E é aqui que entra o que a Marvel raramente explora no cinema. O fator humano do Coisa é o que o torna inquebrável. A frase que destrava tudo vem da Alicia, esposa do Ben. Isso não é sobre força ou inteligência, é sobre coração. E ninguém tem mais coração que você. É quase brega, até você ver o que acontece logo depois. Com o tempo se esgotando, com o corpo desmoronando, o Coisa reúne cada gota de resistência e acerta um soco tão brutal no Hulk que ele quebra não só o controle mental, mas o próprio gigante Esmeralda. O impacto derruba o Hulk. E mais que isso, derruba a ideia de que o Coisa é só um forte limitado. Porque ali, ele foi mais do que forte. Ele foi definitivo. Mas tem um detalhe que quase ninguém nota. Esse soco final, que destrói parte do próprio braço do Ben, não é só uma vitória física. É uma metáfora visual de sacrifício absoluto. Ele se desfaz para vencer, e isso muda tudo. Já volto nesse padrão simbólico, porque ele aparece de novo, em outro confronto ainda mais insano, contra uma versão muito mais agressiva do Hulk. Pouca gente lembra, mas houve um tempo em que o Coisa era ainda mais monstruoso, literalmente. Em Fantastic Four, 10,320, ele havia sofrido uma nova mutação causada por um segundo bombardeio de radiação cósmica. O resultado visual era chocante. Um corpo mais espinhoso,
com placas mais irregulares e uma aura de brutalidade quase primitiva. E foi nesse estado que ele enfrentou Joe Fixit, o Hulk cinza, manipulado por ninguém menos que Victor Von Doom. A cena começa de forma direta. O Hulk surge do nada e arremessa o Coisa do alto do edifício Baxter. É um ataque covarde, sem aviso, que parece dar a vantagem ao Hulk. Mas o que acontece a seguir é uma das lutas mais destrutivas já desenhadas na cronologia da Marvel. Os dois se enfrentam em meio às ruas, entre carros, ônibus, concreto rasgado e estrutura urbana em colapso. O Coisa, mesmo espinhoso, mantém sua essência. Aguenta os golpes mais pesados, responde com força equivalente e, mais importante, permanece lúcido o tempo inteiro. Um detalhe técnico torna essa luta ainda mais impressionante. O Hulk cinza, apesar de ser menos poderoso em termos absolutos que o Hulk verde, é muito mais estratégico e cruel. Joe Fixit não luta por raiva, ele luta com cálculo, mirando pontos fracos. E mesmo assim, o Coisa vence. Carrega o Hulk pelo braço, arremessa-o contra a cidade, e só para quando uma versão robótica do próprio Hulk aparece para interferir. Essa cena traz algo que quase nenhum filme ou série do MCU teve coragem de explorar: o Coisa como força de contenção, como escudo consciente. Ele não está ali apenas para bater, ele segura o caos. E esse padrão se repete nas HQs sempre que há um risco descontrolado à população. Não por acaso, nas falas posteriores da Marvel, o próprio Reed Richards menciona que Ben é o único em quem ele confiaria para deter o Hulk sem destruir o planeta junto. E ainda assim, não é esse o feito mais absurdo do Coisa. Porque quando o inimigo não era mais um Hulk, mas uma entidade cósmica, Ben Grimm fez o impensável. Derrubou um deus faminto com o próprio corpo como munição. Isso parece lenda urbana, mas está lá, registrado em Fantastic Four. Thagou Tauno 243. Galactus, o Devorador de Mundos, está em Nova York. Um alinhamento improvável de heróis tenta impedir que ele consuma mais uma vez a Terra. Thor, Homem-Aranha, Capitão América, Doutor Estranho. E claro, o Quarteto Fantástico. Mas é nesse cenário de fim do mundo que uma das cenas mais absurdas e mais subestimadas da Marvel acontece. Reed Richards traça um plano de último recurso. Enquanto o Doutor Estranho usa um feitiço chamado Imagens de Icon para confundir a mente de Galactus com visões dos bilhões que ele já destruiu, o Coisa e o Senhor Fantástico se posicionam para um golpe coordenado. Reed se transforma num enorme estilingue humano. E Ben é a bala. Sem hesitar, o Coisa se deixa arremessar com tudo contra o Titã Cósmico. E o impacto funciona. Galactus cai. A Marvel nunca deixou claro se foi o feitiço, o impacto físico ou a combinação dos dois que fez o gigante tombar. Mas a imagem do Coisa sendo lançado como um projétil vivo, usando o próprio corpo como arma contra um ser cósmico, é talvez o melhor resumo do personagem. Ele não é o mais rápido, nem o mais inteligente, nem o mais forte, mas é sempre o primeiro a se jogar no fogo. Visualmente, é uma cena que merecia adaptação direta no cinema. Galactus, de centenas de metros de altura, cambaleando com o rosto atingido por um ser que mal ocupa o tamanho da sua bota. E mesmo assim, ali está o Coisa, respirando com dificuldade, mas de pé. Existe uma simbologia forte aqui. Ben Grimm não é um destruidor. Ele é um bastião. O que mais aguenta. O que mais se sacrifica. O que mais sangra. Não à toa, até mesmo o próprio Galactus hesita diante daquele pequeno ser rochoso. E talvez por isso, a Marvel nunca deu a esse momento o destaque que merece fora das páginas. Mas essa não foi a única vez em que o Coisa enfrentou um emissário cósmico. Em outra edição, ele encara um arauto de Galactus. E faz algo que nem mesmo o surfista prateado havia conseguido: atravessar o impossível. E ainda sorrir depois. A cena parece saída de um exagero clássico da Era de Prata, mas é canônica. Em Fantastic Four, Tamvurbradumann T-42, logo antes dos eventos envolvendo Galactus, o Coisa enfrenta Tarrax, um dos arautos do Devorador de Mundos.
Tarrax, como todo arauto, carrega uma fração da energia cósmica, ou seja, poder de nível interplanetário. Mas o que acontece nessa luta desafia até a lógica interna da própria Marvel. A sequência é rápida. Tarrax está distraído, o Coisa se aproxima por trás, dá um leve toque no ombro do adversário. E em seguida, desfere um soco tão potente que Tarrax atravessa não um, mas vários prédios de Nova York, um após o outro, como se fossem de papel. 2 quadros, uma linha de impacto limpa, uma explosão de concreto e aço no rastro de um único golpe. E aqui entra a diferença entre força bruta e impacto simbólico. A Marvel poderia ter feito isso com o Thor, ou com o próprio Hulk, mas escolheram o Coisa. Porque ele representa a força que não pede licença, a que não precisa de discursos, a que simplesmente age. Esse momento também reforça um padrão recorrente nas melhores histórias do Ben Grimm. Ele raramente começa a briga, mas quando termina, é definitivo. Essa construção silenciosa, de um herói que parece sempre no limite, mas entrega mais do que promete, faz do Coisa uma espécie de linha final do quarteto. Quando ele entra em ação de verdade, é porque a diplomacia já falhou e o tempo acabou. Mas o mais curioso é que mesmo depois de arremessar um arauto cósmico por meia Manhattan, o Coisa volta para a formação como se nada tivesse acontecido. E isso revela outro elemento essencial do personagem. Ele nunca se vangloria. Ele clobera e segue em frente. Agora, se esse tipo de impacto já é brutal contra seres cósmicos, o que acontece quando o alvo é alguém com quem ele tem uma história pessoal, dor antiga e uma fatura emocional em aberto? Porque o reencontro com o Hulk, depois da surra na lua de mel, carrega tudo isso e mais um pouco. E não termina com um simples Round 2. A batalha começa com um trauma, e não é metafórico. Em Immortal Hulk, Vorboplex 41, o Coisa está na sua lua de mel com Alicia, tentando viver um momento que levou décadas para conquistar. Mas o Hulk aparece. Não como vilão, nem como amigo, mas como uma dívida pendente. A fatura de todas as derrotas anteriores, de todos os ossos quebrados e silêncios não resolvidos. E dessa vez, Ben não recua. É importante entender o contexto emocional. Anos antes, o Hulk havia espancado o Coisa, até deixá-lo em coma, justamente no dia do casamento. Isso não foi esquecido, nem por Ben, nem pelos leitores. Quando o reencontro acontece, o diálogo é frio. Não há vingança, não há bravata. Só uma frase carregada de memória. Você me deve uma. O cenário é o calçadão de Coney Island. Não há grandes ameaças globais, nem cidades em jogo. Apenas 2 titãs e uma história mal resolvida. E o que segue é uma luta de resistência, mas com um detalhe visual que muda toda a leitura. O anel de casamento no dedo do Coisa. Ele está lutando como marido, como alguém que finalmente tem algo a perder, e por isso não pode cair. O Hulk ataca com tudo, mas está enfraquecido. Ainda assim, é o Hulk. A cada troca de golpes, o Coisa fala pouco, mas pensa alto. Relembra as pancadas anteriores, os traumas e a diferença entre força bruta e responsabilidade. A luta termina quando o Coisa começa a bater sem parar, mesmo com o Hulk chorando, pedindo que pare. É uma cena brutal e necessária. Porque ali, o Coisa não está vencendo só uma briga. Está exorcizando uma era de dor e desequilíbrio. Está encerrando um ciclo onde ele sempre era o segundo mais forte, o quase invencível. E finalmente, ele quebra essa narrativa. Não só com os punhos, mas com sua constância emocional. Ele não quebrou o Hulk. Ele quebrou o mito de que não poderia. Mas se isso já coloca Ben Grimm num patamar especial, o que o MCU vai fazer com esse material? Porque se for para trazer o Coisa só como alívio cômico, melhor nem mexer com esse passado. Mas se a Marvel realmente quiser recuperar o peso dos heróis, o caminho tá desenhado. Falta saber se vão ter coragem de seguir. Esse é o ponto sensível. Porque até aqui falamos de feitos concretos, lutas reais, impactos físicos e simbólicos que definiram décadas de quadrinhos. Mas quando se trata de adaptação para o cinema, tudo muda.
E o histórico da Marvel Studios nesse aspecto levanta uma dúvida incômoda. Será que o Coisa vai mesmo ter espaço para ser o que ele é? O caso do Hulk é emblemático. No começo do MCU, ele era uma força da natureza. Em Vingadores de 2012, bastava ele rugir para tudo parar. Mas conforme os filmes avançaram, o Hulk foi domesticado. Inteligente, sim. Divertido, talvez. Mas a essência destrutiva, imprevisível, foi suavizada até o ponto em que virou piada visual. E esse tipo de trajetória é o que ameaça diretamente personagens como o Coisa. O risco aqui não é apenas o visual, é o tom. O Coisa é o coração do Quarteto Fantástico, mas também é seu escudo. Seu impacto depende de como os outros reagem a ele. Se a Marvel tratá-lo como o cara engraçado e bruto, uma caricatura de força e sarcasmo, vamos perder toda a profundidade que os quadrinhos construíram ao longo de anos. E o problema se agrava quando olhamos para os sinais atuais. O quarteto já foi adiado várias vezes. O novo elenco está sendo divulgado com extremo cuidado. E até agora, não há nenhuma confirmação sobre o tom da adaptação. Será mais sci-fi aventuresco? Será mais cômico como Thor, Ragnarok? Ou mais dramático como Pantera Negra? A resposta para essa dúvida vai impactar diretamente o retrato do Coisa. Porque diferente do Senhor Fantástico, que pode ser adaptado como um gênio excêntrico, ou da Mulher Invisível, que pode ter destaque emocional, o Coisa só funciona se acreditarmos que ele pode cair. E ainda assim, escolher levantar. Isso exige que a direção, o roteiro e a atuação estejam 100% alinhados com a essência do personagem. A boa notícia? Há precedentes. A Marvel acertou esse equilíbrio com o Capitão América, em O Soldado Invernal, e com o Rocket em Guardiões 3. Personagens emocionalmente quebrados, mas com função narrativa forte. A má notícia? O MCU atual parece mais preocupado com alívio cômico do que com densidade. E isso coloca o Coisa numa encruzilhada delicada. Mas talvez o futuro ainda guarde uma surpresa. Porque se eles decidirem adaptar um arco específico do quarteto, um em que Galactus retorna, a chance do Coisa brilhar de novo é real. E tem uma fala clássica que pode indicar esse caminho. Já volto nela. Existe uma possibilidade que poucos estão considerando. Enquanto todos os holofotes estão voltados para o novo Senhor Fantástico, para o visual do Galactus e até para uma possível aparição do Surfista Prateado, o verdadeiro pilar emocional e físico do novo quarteto pode ser justamente o Coisa. E há precedentes concretos que reforçam essa leitura. Nos quadrinhos, o Coisa já ocupou o centro da narrativa várias vezes. Em Fantastic Four, Nel Aspecto no A13, 2018, é ele quem segura o Hulk no limite. Em Uller 243, é ele quem finaliza Galactus. E em vários arcos alternativos, como What If e Earth X, é Ben Grimm quem carrega o peso do sacrifício. Ele não é só músculo, é o personagem que melhor representa a colisão entre o trágico e o heróico. A Marvel só precisa enxergar isso com clareza. E há um detalhe curioso nos bastidores recentes. Em entrevistas, Kevin Feige tem enfatizado que o novo quarteto será o coração emocional da fase 6. Isso muda o jogo. Porque se o Coisa for tratado como ponto de equilíbrio, aquele que liga o humor ao drama, a ação à compaixão, ele pode se tornar não só um dos mais queridos, mas um dos mais respeitados personagens do MCU. Algo que o estúdio precisa urgentemente, após os altos e baixos da recepção recente. Existe ainda um gancho visual que reforça essa esperança. Em artes conceituais vazadas da próxima adaptação, há um frame específico onde o Coisa aparece olhando para o céu, ajoelhado. É a mesma pose usada em Secret Wars de 1984, quando ele encara o próprio Beyonder. A mesma linguagem visual, a mesma carga simbólica. Rendimento diante do desconhecido, força diante do fim. Se isso for mais do que coincidência, estamos prestes a ver uma versão do Coisa que dialoga diretamente com os fãs clássicos e ainda impacta a nova geração. Mas o mais importante não é o poder, é a verdade.
Porque entre todos os personagens superpoderosos da Marvel, poucos são tão humanos quanto o Ben Grimm. E se o MCU conseguir traduzir isso com fidelidade, o Coisa não será só o tanque da equipe. Ele será o coração de toda uma nova era. Agora, eu quero saber, se a Marvel realmente liberar todo esse potencial, quem você acha que o Coisa deveria enfrentar no próximo grande crossover? Galactus, Hulk ou alguém ainda maior? Comenta aí, sentinelas.